Olá, seja bem-vindo ao EducaAgro dessa semana. Temos o imenso prazer de receber hoje o diretor de operações da Embrapa, Carlos Eduardo Pereira. Embrapa, que é a empresa brasileira de pesquisa e inovação industrial. Carlos é diretor de operações e é professor titular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pesquisador nível 1 do CNPq, dentre diversos outros títulos, todos voltados à inovação e pesquisa. Olá, Carlos, obrigado por ter atendido o nosso convite, é um prazer imenso tê-lo aqui. Olá, tudo bem? Boa tarde a todos. É uma satisfação representar a Embrapa aqui nesse evento, né, e poder contar um pouco o que a Embrapa faz e quais as ações que a gente está desenvolvendo para da inovação industrial, mas que inclui também justamente essa parte do agronegócio. Então, Carlos, a Embrapa 2013, relativamente nova, né? Uma empresa voltada para pesquisa e inovação para o setor industrial. Fala um pouquinho do que a Embrapa faz, como é que opera, conta um pouquinho dessa empresa que não muito conhecida no nosso país hoje, mas que tem que desenvolver um papel fundamental no nosso país, que é modernizar a indústria brasileira. Beleza. Não, obrigado aí, justamente essa oportunidade que vocês nos dão de poder apresentar. A 13 foi criada. Eu acho que é fácil entender justamente no escopo aí no programa de agro, entender que todo mundo deve conhecer a Embrapa, né, até pela proximidade do nome. A Embrapa é a empresa brasileira de pesquisa agropecuária. A Embrapa se difere nos dois, na última parte, né, em vez do A, ela tem dois Is, que é pesquisa e inovação industrial, ou seja, é uma empresa focada a desenvolver inovação industrial. E é um desafio bastante interessante, né? O Brasil é uma das 10 economias do mundo, a nona economia hoje, né? Uma potência do agro especificamente. E bem, o exemplo do agro acho que é interessante somente disso, né? Muito do sucesso do agronegócio brasileiro se dá em função da Embrapa, do desenvolvimento da pesquisa aplicada, dessa transferência da pesquisa para a prática, né, para o campo, efetivamente, e onde tem produtos, aumenta a produtividade, e eu diria assim que fácil compreensível o modelo da Embrapa, porque ele é muito inspirado, digamos assim, nesse modelo da Embrapa, né? A gente tem, assim como a Embrapa tem unidades de negócio, nós temos, hoje são 61 unidades Embrapa no Brasil todo, espalhadas, né? As unidades Embrapa, então, são centros de pesquisa aplicada, né, diferentemente da Embrapa, onde todos os centros pertencem à Embrapa, no caso da Embrapa, até para conseguir, em pouco tempo, estabelecer uma rede e pudesse atuar, esses centros eles estão vinculados normalmente a universidades, centros de pesquisa, já existentes no Brasil, que são credenciados num processo de seleção aberto que a Embrapa faz, né, hoje são 101 unidades, e essas unidades elas têm um foco tecnológico, ou seja, elas têm competências técnicas, e o objetivo dessas unidades é trabalhar e atender demandas industriais, ajudando as empresas brasileiras a desenvolver produtos inovadores, né, que venham a aumentar a competitividade dessas brasileiras e apresentar soluções que sejam efetivas aí no mercado. A gente não é órgão de governo, nós temos um contrato chamado Contrato de Gestão com o Governo, com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, e também com o Ministério da Educação, e também o Ministério da Saúde, né? Temos discussões ainda com outros ministérios, inclusive o próprio Ministério da Agricultura, e esses ministérios aportam recursos que são repassados, então, para a Embrapa, para as unidades Embrapa atuarem em projetos de pesquisa aplicada, onde os recursos eles servem para ajudar, inclusive, no cofinanciamento dos projetos. Né, o modelo Embrapa ele permite que você possa aplicar da ordem de 1/3 do valor dos projetos, são cofinanciados, mas exige também que tenha todo o projeto Embrapa, tem que ter uma empresa industrial que participe, que vai querer industrializar aquela solução, e essa empresa industrial tem que participar também, cofinanciar o projeto. Né? Em menos de 2013 começamos, 2014 começaram as operações efetivas, já são mais de 1.000 projetos hoje, com mais de 700 empresas, e desses 1.000 projetos, mais de 100 são na área do agronegócio. Isso é importante ressaltar. A gente já faz muito projeto, né, dentro da área agro. Carlos, eu sou membro do Conselho de Administração da Embrapa, né, já fui estagiário, bolsista lá dentro, e conheço um pouco da dinâmica da Embrapa em termos de prioridades, né, e todos os anos tendo problema de limitação de recurso, tendo que brigar, inclusive junto com a Frente Parlamentar da Agropecuária, para recolocar os recursos para pesquisa, uma problemática, né, de funcionários públicos e toda aquela questão de dificuldade de burocracia e amarras legais.
e administrativas. Você considera que esse modelo da Embrap, via contrato de gestão, é um facilitador para que a Embrap tenha mais acesso ao mercado, ou seja, esteja mais linkado ao setor industrial e à própria universidade, facilitando essa pesquisa? Sem dúvida. Esse é um grande diferencial, né? A Embrap, então, é uma associação privada sem fins lucrativos, né, que tem um contrato de gestão, ela foi reconhecida como uma organização social, tem um contrato de gestão com o governo justamente para desenvolver esse projeto de pesquisa. Então, é como você tem um contrato de prestação de serviço que, nesse caso, é extremamente qualificado, esse contrato para fazer pesquisa aplicada e aproximar a academia das indústrias. Então, a gente tem um processo de seleção das unidades, como eu falei, que é um processo público, mas uma vez selecionadas as unidades, elas assinam um plano de ação de 3 ou de 6 anos, né? Um outro diferencial, ela não é uma coisa só para um ano, e esses contratos, então, que elas assinam com a Embrap, no intuito de desenvolver projetos de pesquisa aplicada, tem metas específicas de número de projetos, número de empresas, e como eu falei, em 6 anos de operação efetiva, mais de 1.000 projetos com mais de 700 empresas, né, e vários resultados já relevantes, justamente por essa flexibilidade, ou seja, a contratação de projetos é muito rápida, ela se dá, as unidades elas já têm autonomia para contratar, existem regras a serem seguidas, que tem que ser projeto de inovação, tem que envolver uma empresa industrial, tem que resultar num projeto que tenha lá na frente o interesse de ter um produto novo, inovador, que vai dar a competitividade das empresas, mas fora isso ela é muito flexível, né? A gente diz que o mantra da Embrap é agilidade, flexibilidade e burocracia zero, né? Que claramente só é possível em função desse modelo, né, de ser uma gestão privada sem fins lucrativos com um contrato de gestão. Você falou em 1.000 projetos, se eu não me engano, e 100 da área do setor do agro. Poderia citar alguns, assim, quais áreas, que tipo de desenvolvimento? Podemos. Eu tenho até uns dados bastante. A gente tem um sistema online aqui de formação que são quase 105 projetos já, mais de 100 empresas, projetos na área agro. E aí são vários projetos assim que se enquadram nesse conceito do agro 4.0, né, na digitalização de processo, no uso de novos sensores, a questão de comunicação, redes de comunicação para possibilitar a interconexão dos dados dos sensores, né, para usar algoritmos, por exemplo, também há projetos disso de aprendizagem de máquina, inteligência artificial, para fazer conexão desses dados do campo com dados de previsão de tempo, com dados de satélite, com isso poder estimar melhor questões para colheita e planejar melhor todas as etapas de plantio, colheita e pós-colheita. Né, a gente tem isso. São um leque de unidades que trabalham na área de tecnologia da informação e comunicação, que trabalham nisso. Isso a gente tem mais de 15 unidades em Embrap especificamente nisso, mas também temos projetos bem na área bio mesmo. Né? A gente, por exemplo, a gente tem uma das unidades em Embrap, é a Embrapa Agroenergia, ou seja, uma unidade de pesquisa da Embrapa, é uma unidade Embrap, localizada em Brasília. Ela tem vários projetos na área justamente bem focada essa questão do agro. Então, são projetos que envolvem você trabalhar com a questão de fertilizantes, novas formas de gerar biofertilizantes, projetos para a questão de você fazer um aproveitamento ou geração de compostos bioativos a partir de resíduos de produção, né? Então, projetos bem inovadores. Outra unidade que é muito próxima do setor, que certamente todos conhecem, nós temos a unidade na Exalc, em Piracicaba, então é uma unidade também muito atuante nessa área. A gente tem o Instituto Senai de Inovação Biomassa, no Mato Grosso do Sul, que trabalha muito próximo lá da indústria de papel e celulose. Também tem projetos, por exemplo, interessantes de reaproveitamento de plantas aquáticas que estariam atrapalhando justamente a produção de energia elétrica em barragens e usando essas plantas para geração de biodiesel. Né? Só para dar alguns exemplos, assim, são vários projetos muito interessantes nessa área específica e eu diria que é uma tendência grande nessa área de oportunidade e muito na linha também de poder envolver startups, né? Você tem startups que podem, identificando essas demandas dos produtores, desenvolver soluções de custo mais acessível, né? Esse é um outro ponto importante, você não depender só da tecnologia de empresas multinacionais, né, que vêm de fora do Brasil. Aí você tocou num ponto que nós aqui do nosso sistema CNA, Senado, temos trabalhado muito a questão das startups, das agritechs, né? E há pouco tempo entrevistei o presidente da Embrapa aqui, meu amigo Moretti, formado comigo na Universidade Federal de Viçosa,
E uma das questões que nós colocamos aqui era a dificuldade do setor agropecuário e talvez por ter a Embrapa, de fazer essa conexão mercado-produtor rural com as universidades. Pelo que eu estou vendo, a Embrapa tem uma relação mais próxima com as universidades. Você acha que essa falta de conexão, academia, universidade, com o mercado, no nosso caso, com o produtor rural, é em função da falta de aptidão das universidades, da academia, ou por falta de aproximação do setor empresarial com essa academia? Boa pergunta. Eu acho que eu dois. E, na verdade, eu diria que esse gap, aí, essa separação que você diz, na verdade, é a razão de existir da Embrapi. Nós fomos criados para justamente tentar fazer isso. Até gostaria de mencionar, sabendo da sua alma mater aí de ser Viçosa, né, nesse ano nós tivemos chamada de novas unidades, a Universidade Federal de Viçosa se tornou uma unidade Embrapa também, um grupo de fibras florestais, também a Universidade de Lavras, né, que também atua muito forte nessa área de digitalização na área agrícola, se tornou uma unidade Embrapa também. Mas eu diria assim, eu vejo, há muito que, literalmente o preconceito, né, no sentido literal da palavra, ou seja, um conceito que é feito previamente, em que muitas vezes você pensa que a universidade ela é fechada muito em si, só tem pesquisadores que ficam pesquisando, né, como se diz, o sexo dos anjos, coisas que não têm aplicação nenhuma. Por outro lado, eventualmente a universidade pensa que a questão de mercado não são problemas relevantes para serem tratados, não vão gerar publicações científicas. E o que a Embrapa faz, num ponto, é mostrar que isso não é verdade. Hoje você começa a pegar a parte de tecnologia, né? Se você pegar um sistema, como eu falei, com inteligência artificial, com uso de drones que ficam tirando imagens no campo, para usar essa informação para um sistema de precisão na hora de pulverização, de forma a você gastar menos fertilizantes, aumentar a produtividade, você tem problemas que são muito desafiadores e interessantes, tanto para os pesquisadores das universidades, quanto oportunidades, como eu falei, para as empresas, para as startups, porque você tem, e o Brasil com a dimensão que tem, né, você ter a questão de ter essas especificidades de cada região, de cada cultura, tem muita oportunidade de novos negócios ali que podem sair. E é justamente isso que a gente faz. A gente tem que, e eu diria, né, o nosso diretor-presidente, o professor Jorge Guimarães, sempre comenta, no início, um dos desafios que a Embrapa achava que iria encontrar é justamente como fazer, pareciam ser mundos muito distantes. Hoje a gente percebe que já existe confiança das empresas e também a gente já identificou vários institutos, né, são 61 unidades Embrapa hoje, que tem interesse em trabalhar com as empresas, tem interesse em atender demandas reais, digamos assim. E o mais interessante com isso é que se você pegar as unidades Embrapa que existem, a questão acadêmica delas não piorou, na verdade até melhorou em termos de publicações, porque ela, baseado nos resultados de projetos reais, ela consegue desenvolver novas teorias que justamente até tem uma maior aceitação acadêmica também, né? Apesar de não ser o objetivo da Embrapa, a gente percebe que não existe nenhuma contradição no desenvolvimento da ciência mais básica e na questão da aplicação de inovação, principalmente quando você vai para inovações tecnológicas. E essa é uma vantagem que o Brasil tem, né? Nós somos o 13º por aí classificado na produção acadêmica, então nós temos uma boa academia, e você ter essa academia longe das aplicações é algo inconcebível, assim, é uma oportunidade que a gente perde e que a gente tenta, como a Embrapa tem conseguido, felizmente, ter excelentes resultados nisso, nessa aproximação. Esse é um modelo muito importante da gente entender melhor, principalmente no nosso setor, no agro, porque além desse gargalo, nós temos um outro importante, que é você conseguir colocar a tecnologia desenvolvida em prática, em uso. Então, não raro, uma série de tecnologias, algumas simples, outras mais complexas, em prateleiras ou em artigos, sem que o produtor consiga ter acesso a ela. Ou seja, transferir essa tecnologia é um grande desafio. O Senar vem tentando suprir um pouco dessa deficiência com trabalhos de assistência técnica e gerencial, mas ainda é um gargalo. Isso no setor industrial também é um gargalo, e como é que vocês fazem para vencer essa dificuldade? Não, assim, é um gargalo, e eu digo assim, uma das formas que a gente faz por definição, todo o projeto Embrapa desenvolvido, ele tem que ter uma unidade Embrapa, então, que é a academia, é um centro de pesquisa selecionado, qualificado, com pesquisadores, com infraestrutura, mas também, obrigatoriamente, tem que envolver uma empresa industrial.
que ela participa tanto com a demanda, ou seja, a demanda vem dessa empresa que vislumbra uma oportunidade de um mercado, então onde ela vai aplicar isso, justamente como você falou, a gente não quer que fique em prateleiras, né, os resultados têm que ir depois virar produto e acabar lá na ponta, né, fazendo a diferença. Eles têm que envolver as empresas industriais e os projetos são desenvolvidos para atender demandas das empresas, né? A gente não financia, não cofinancia as pesquisas dos próprios pesquisadores, né? Que é um ponto importante. Nada contra isso, né? Eu mesmo, você falou no início, sou professor universitário, é importante ter, mas existem outros órgãos, como CNPq, CAPES, que existem para fazer isso, para fomentar a pesquisa básica. No caso da Embrap, nós financiamos até pelo próprio nome a pesquisa e a inovação industrial, ou seja, a pesquisa aplicada que vai verter e vai gerar, ter produtos. E esse modelo é interessante como exige o cofinanciamento, né, das empresas, que, aliás, não precisa ser uma empresa só, a gente tem vários projetos que nós chamamos de encadeamento tecnológico, né, tivemos várias conversas interessantes com cooperativas, né, que as cooperativas podem ser um parceiro interessante, que você traz a cooperativa que reúne vários produtores com demandas, então, com um mercado bastante estabelecido, traz empresas, e entre elas startups, né, você falou bem, Agritech Garage, várias outras, nós temos várias iniciativas sendo discutidas nisso, que são oportunidades imensas de negócio, só no Brasil, mas que também pode ser exportado, né? Como o Brasil é uma referência no agro, então você ter uma solução que funciona no Brasil, ele pode também ser exportado, não precisa ficar restrito. A gente tem, então, esse foco. Todo projeto ele tem que ter uma aplicação, tem que ter uma demanda concreta da indústria, né? E não ser uma pesquisa própria dos pesquisadores. Ou seja, vamos atender os problemas existentes e aí o mercado tem que dizer quais são. E aí a gente coloca aí num tripé mercado, educação e inovação. Você acha que a qualidade da educação no nosso país é um limitante para esses processos de inovação linkado ao mercado? Eu diria em todo o país obviamente o Brasil tem desafios maiores, né, justamente em função das nossas desigualdades, da forma que tenha, mas eu sou otimista, eu vejo muito nessa questão, se você vai por exemplo, pegando o caso do agro, né, que claramente a gente vê às vezes a tendência das gerações mais novas aí quererem sair, né, achar que não é aquilo que quer, ir para a cidade grande. Se você pega isso hoje é uma oportunidade, você tiver conectividade, você tem essa questão da digitalização, você gera oportunidades interessantíssimas de trabalho no campo, fazendo a fixação e podendo, e aí é um ponto que é interessante, a gente percebe também, se você trabalha orientado a problemas, a questão de a educação, ela acaba tendo uma finalidade, se você motiva as pessoas a aprender. A gente tem notado muito isso também na própria Embrap, nos alunos, a gente tem um programa que a gente chama de formação de recursos humanos, baseado em aprender fazendo, né, que justamente os pesquisadores, muitos deles são estudantes da universidade que trabalham, então focado nos projetos da Embrap. A gente nota que fizemos um programa agora recentemente sobre isso, mostrando com a nossa unidade lá na Paraíba, que tem alunos lá do Agreste, que vieram estudar, que estão trabalhando com equações de Maxwell, com equações complexas, para solucionar problemas concretos, e isso motiva eles a aprender a teoria para resolver o problema na prática. Né? Então, mas sem dúvida, assim, é fundamental você ter educação, ter um investimento forte em educação, né? A gente precisa de pessoas qualificadas, obviamente, e que acaba sendo uma grande oportunidade, na verdade, né? O grande, digamos, o combustível hoje dessa inovação tecnológica é cérebro, né? A gente competente, e o Brasil tem muito disso, né? A gente tem uma criatividade grande, a população, a capacidade de se adaptar, né? Tem várias características, assim, que a gente chama de soft skills sociocomportamentais, que o brasileiro tem, que, se for muito bem utilizado e trouxer talvez mais seriedade, mais planejamento, a gente pode ter resultados muito importantes aí, né, com uma melhoria da educação, né, justamente com a qualidade da educação e essa aproximação com o mercado. Né? Você vê que não perder um pouco aquela ideia que você perde tempo indo para a escola, né, ou aprender, não, você está aprendendo porque você vai estar investindo na capacidade de resolver problemas cada vez mais complexos. Esses dias eu entrevistei aqui meu amigo, diretor da nossa co-irmã, o Senai, né, que é uma das maiores instituições de ensino profissional do país e da América. Qual é a relação, que tipo de convênio ou trabalho vocês têm junto com o Senai? Não, o Senai é muito forte. Eu não sei se você falou com o Luquezzi, que teve você conversando, quem foi. Então, uma relação muito próxima com eles. Saindo dessa entrevista, nós temos hoje no nosso conselho, o Senai tem diretoria
Nacional do Senai é membro do Conselho da Embrapa. Nós temos hoje várias unidades Embrapa, o Instituto Senai de Inovação são unidades Embrapa, então é forte essa ação. Tá? A gente tem objetivos próximos e muito educação tecnológica, ele acaba sendo fundamental. Não é novidade para ninguém que a Embrapa, no nosso setor, fez uma completa modificação no perfil da agropecuária do nosso Brasil desde 1970, com o ministro Alisson Paulinelli iniciando. E de lá para cá, a tecnologia foi sendo implementada e o Brasil, de importador de alimento, hoje é um grande exportador. É bem verdade que não são todos os produtores, você tem um nicho de produtores, um volume de produtores mais tecnificado, e é notório também que a tecnologia é um fator primordial para aumentar a rentabilidade e a competitividade do nosso setor, que hoje é um dos países mais competitivos em termos de produção de alimentos. A Embrapa foi criada em 2013 e a gente sabe da dificuldade da indústria brasileira em competir com a indústria chinesa, por exemplo. Você acha que se a Embrapa tivesse sido criada há mais tempo, nossa indústria teria outro perfil? Eu diria assim, a percepção é exatamente essa, por isso que eu falei da relação inicial da Embrapi com a Embrapa. Esperamos que a gente consiga ter esse mesmo impacto que a Embrapa teve aí no setor agro com o setor industrial em geral. Né? Assim, de novo, considerando do pouco tempo de vida da Embrapa, o número de projetos, o número de empresas, né? Falei, são mais de 700 empresas envolvidas hoje em projetos, né? Metade disso são empresas de pequeno porte, startups, muitas vezes até em projetos em conjunto com empresas de médio e grande porte, e a gente nota que percebe os projetos sendo desenvolvidos, até aumentando a intensidade tecnológica nos projetos, que é muito interessante. A gente efetivamente espera que um dos resultados dessa atuação da Embrapa possa ser e venha a ser justamente essa mudança um pouco desse perfil brasileiro, né? A gente também não pode esquecer, sei lá, década de 80 ali, a questão era aquela era substituição de importações, né? Produtos só tecnologia nacional. Hoje, no mundo globalizado, é importante a gente pensar que a sociedade do conhecimento, essa inovação é fundamental, né? E você fazer e focar nisso e poder desenvolver. Então, eu espero que sim, eu acho que essa é uma grande expectativa que se tem, que a Embrapa possa ter para o setor industrial, pelo menos similar ao que a Embrapa teve para o setor agro brasileiro. Eu acho que vocês têm um papel muito importante a cumprir no nosso país, né, com tão pouco tempo de existência, com tantos projetos, de um modelo mais moderno de gestão. Bom, vamos falar um pouco de pandemia. Não se pode mais falar de produção, de empresas, de competitividade, sem falar de pandemia. No nosso setor, no início, nós tivemos uma série de problemas até fazer uma adequação de modelos, até porque o nosso setor tem menos adensamento de pessoas e o impacto, vou dizer até que alguns setores estão se beneficiando em relação a isso com o maior consumo de alimentos e tal. Para a Embrapa, você numa linha de pesquisa antes pandemia e no meio do caminho aparece uma pandemia. Qual o reflexo disso para o desenvolvimento de tecnologia industrial? Essa foi muito interessante, né? Bom, primeiro assim, uma constatação, até hoje, como eu falei, nós temos reunião do conselho, eu estava fazendo levantamento dos projetos no ano. Esse ano de pandemia, já são mais de 180 projetos contratados, né? Então, eu confesso que a gente, no início do ano, quando começou a fazer a estimativa, já pensava da ordem de 100, 130, né? Quando chegou lá, começou a pandemia, eu achei que a gente não iria conseguir nem aquela meta, mas se vê que conseguiu, e vários projetos que foram desenvolvidos, até a Embrapa mostrando justamente essa nossa flexibilidade e agilidade, uma vez que começou lá por março, abril, se identificou a pandemia, nós resolvemos alocar esforços das unidades para resolver soluções que pudessem ajudar no combate à pandemia. Né? Muito nessa lógica de você ver uma oportunidade, né? Um problema acaba sendo uma oportunidade que você pode desenvolver. E hoje desses projetos do ano, são quase 60 projetos são relacionados à pandemia. Né? Então,
a gente tem desde projetos de respiradores, EPIs, né, dentro dessa lógica toda que foi também desenvolvida, né, com nacionalização de equipamentos, que ali começou justamente uma mostra que você tem uma soberania nacional, é importante do ponto de vista se em épocas de crise, de repente, você não tem acesso a todos os produtos como tinha, né, o caso dos respiradores da China, mas também a gente tem hoje soluções interessantes que é visando esse pós-pandemia. Eu acho que a pandemia trouxe uma das questões, essa aceleração e essa incorporação dos processos digitais, né, que você tem, você ter ação, né, como nesse programa, toda ela feita de forma virtual, digital. Isso você pode usar para o agronegócio também, então essa capacidade você tem de poder ficar monitorando remotamente, né, a sua plantação, utilizando sistemas informatizados, sistemas em nuvem, né, para conseguir ter. E a gente vem várias soluções agora visando pós-pandemia, então a capacidade de você testar ou acompanhar as pessoas, né, em grande quantidade. Então tem desde sistemas esses que controlam baseado na temperatura das pessoas, baseado em sinais vitais, baseado, por exemplo, testes rápidos, baseado usando saliva, teste rápido, combinando vários testes de várias pessoas e fazendo um teste único de várias pessoas para que se acusar positivo, aí sim eu testo as outras todas, então com isso conseguindo aumentar em escala, né, o número de testes. Então, assim, é interessante, são vários projetos desenvolvidos e a gente percebe que muitas empresas, até em função, no primeiro momento, da produção ter reduzido ou de ter que se adaptar, elas focaram em inovação, né? Justamente viram ali uma oportunidade para se reinventar, um tempo, às vezes, que não teriam normalmente em operação normal, para poder pensar em novos produtos, né, em novas soluções, e a gente tem visto isso acontecer. Então, para nossa surpresa, do ponto de vista, a pandemia ela não teve um impacto assim drástico do ponto de vista do número de projetos e dizer, olha, acabou geral. Não, houve, obviamente, como você falou, uns primeiros meses que havia uma dúvida até de como tratar aquela nova situação, mas depois se continuou contratando projetos e tem ainda incorporado vários projetos, e inclusive projetos visando a questão do próprio trabalhar a própria questão de fármacos, né, da própria questão de vacina ou dos insumos para a vacina, que são fundamentais e que, de novo, demandam lá você reunir o pessoal da academia, que tem eventualmente a teoria para ajudar aquilo, mas procurando focar em problemas concretos, né? Então isso aconteceu, e isso acho que foi até um aspecto positivo, né? Novamente uma situação que é muito complexa e muito ruim, né, no geral. Bom, recebemos Carlos Eduardo Pereira, diretor de operações da Embrapi, empresa brasileira de pesquisa e inovação industrial. Muito obrigado pela sua participação e não perca na próxima semana mais uma personalidade com inovações para o nosso setor.